Hoje, vamos dedicar algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Eles não perguntaram a Deus. Quando Christian Sanhong estava na Terra, ele explicou os seguintes 4 princípios que podíamos usar para nos ajudar a compreender a verdade. Em primeiro lugar, quanto mais praticarmos a verdade, mais renovadas as nossas mentes se tornam. Ele disse que não devemos apenas conhecer a verdade, mas também colocá-la em prática, de acordo com o que nos foi ensinado. Em segundo lugar, quanto mais praticarmos a verdade, mais reconhecemos a Deus. Em terceiro lugar, se não praticarmos a verdade, as nossas almas escurecer-se-ão. Ele disse que a nossa condição espiritual irá deteriorar-se gradualmente e que perderemos o nosso discernimento ao ficarmos a não saber que direção devemos tomar quando estivermos a planear o nosso futuro. Em quarto lugar, se não praticarmos a verdade, chegaremos ao ponto de negar Deus. Ele ensinou-nos estes 4 princípios. É por isso que o Pai disse que não devemos apenas conhecer a verdade, mas também pela em prática. Devemos apresentá-la aos outros e ensiná-los. Por isso, o Pai sempre enfatizou: é importante conhecer a verdade, mas também é importante pela em prática. A este respeito, o Pai ensinou-nos estes princípios. Em primeiro lugar, quanto mais praticamos a verdade, mais renovadas as nossas mentes se tornam. Em segundo lugar, quanto mais praticamos a verdade, mais reconhecemos a Deus. Em terceiro lugar, se não praticarmos a verdade, as nossas almas escurecer-se-ão. Em quarto lugar, se não praticarmos a verdade, chegaremos ao ponto de negar a Deus. Penso que isto é algo que devemos gravar profundamente nos nossos corações. Não é importante quanto tempo passou desde que fomos batizados, ou quanto tempo vivemos uma vida de fé na verdade. Quer estejamos na verdade há muito tempo ou não, uma vez que aprendemos a verdade de Deus, cada membro de Sião deve ser capaz de praticar a verdade como ela é. Hoje, com o sermão intitulado Eles não perguntaram a Deus, vamos estudar os ensinamentos da Bíblia sobre o tipo de fé que devemos ter. Se quisermos aprender a cozinhar, devemos fazer perguntas aos chefes de cozinha. Como posso fazer isto? Como é que posso fazer aquilo? Ao fazê-lo, as nossas capacidades culinárias não irão melhorar gradualmente. Além disso, se quisermos saber mais sobre algo novo, a quem devemos perguntar? Não deveríamos perguntar aos estudiosos ou professores. Ao fazê-lo, adquiriremos os conhecimentos que procuramos. E quando nos dói o estômago, os olhos ou a cabeça, a quem é que devemos perguntar? Devemos perguntar ao médico: por que é que me dói tanto a cabeça? O que se passa com os meus olhos? Ao fazê-lo, obteremos o tratamento adequado. Então, a quem devemos pedir para receber a salvação e a vida eterna, que é o que mais precisamos? Devemos perguntar a Deus. Sem perguntar a Deus, nunca poderemos saber o caminho para a vida eterna e para a salvação. Deus disse: o reino dos céus não é um mundo físico e tridimensional como esta terra, mas um mundo quadridimensional e até pentadimensional. Por isso, não julgueis as coisas por vós próprios. Portanto, devemos apenas transmitir os ensinamentos de Deus, compostos pela palavra de Deus, e fazer com que as pessoas saibam o que Deus nos ordenou. No tempo do Antigo Testamento, o rei Acasias foi pedir a outro Deus, em vez de perguntar a Deus. Com isto, ficou acamado e acabou por morrer. Vejamos esta história no capítulo 1, versículo 1, de 2 Reis. Capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes:
Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas, sem falta, morrerás. Então, Elias partiu. Em consequência, o rei Acasias não pôde sair da sua cama, e veio a morrer. O pai Ansanrong disse: quanto mais praticamos a verdade, mais as nossas mentes são renovadas, e mais reconhecemos Deus. Se não praticarmos a verdade, as nossas almas escurecer-se-á, e chegaremos ao ponto de negar Deus. Podemos ver como isto se aplicou verdadeiramente ao rei Acasias. Como ele não praticou a verdade, sua alma escureceu-se e, mais tarde, chegou mesmo a negar a Deus, ao dizer: Baal-zebub, o Deus de Ecrom, conhece o futuro melhor do que Deus. Então ele enviou mensageiros, dizendo: ide consultar Baal-zebub, para ver o que me vai acontecer. Deus sabia de toda esta situação e disse: porventura, não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Através desta cena, podemos ver a grande tristeza e ira que este facto causou a Deus. Recebemos Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva, na época do Espírito Santo. Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra, para a nossa salvação. E estão agora a guiar-nos para o caminho da salvação. Nunca devemos esquecer deste facto. Cheguei a pensar: pode alguém ir para o reino eterno dos céus, se for apenas estimulado intelectualmente, mas não puser em prática nenhuma das palavras de Deus? O diabo anda por aí como um leão que ruge, sempre à procura de alguém para devorar. E Deus coloca-nos numa determinada situação, para ver se vamos ou não procurar sinceramente a Deus. Tendo isto em conta, o que a Bíblia diz ser a melhor maneira de derrotar Satanás é fortalecer a nossa fé. Um dos ensinamentos que o Pai nos deu é que se não praticarmos a verdade, de acordo com o que aprendemos, o nosso coração escurecer-se-á. Uma vez que os olhos da nossa alma se escurecem, perdemos gradualmente o discernimento e, quando perdemos o discernimento, acabamos por perder a fé. Isto porque estaremos constantemente a olhar para as coisas de uma perspectiva secular e mundana. Uma das razões pelas quais os judeus crucificaram Jesus foi precisamente por causa desta questão. Aos olhos deles, Jesus parecia fraco e não dava a impressão de poder realizar nada de significativo. Pelo contrário, parecia que os sumos sacerdotes, os doutores da lei e os fariseus tinham um conhecimento mais profundo da Bíblia. Aos seus olhos, a autoridade das suas palavras parecia ser maior do que a autoridade da palavra de Jesus. Por favor, considerem estes acontecimentos históricos, na época da Igreja primitiva. Nesta época, quanto mais praticarmos a verdade, mais o nosso coração será renovado. Por isso, não devemos simplesmente acreditar na verdade, sem a pôr em prática. Se não agirmos, não há hipótese de o nosso coração ser renovado. Além disso, quanto mais praticamos a verdade, mais reconhecemos a Deus. É porque Deus continua a dar-nos uma oportunidade de experimentar o seu poder. Quando agimos diligentemente de acordo com a palavra de Deus, não há tantas obras milagrosas que se tornaram evidentes à nossa volta. Como os judeus não praticavam a verdade, as suas almas escureceram, apesar de Jesus estar mesmo à frente deles. Expressaram a sua infeliz posição, de que os seus próprios pensamentos lhes pareciam mais corretos. Continuemos agora com o livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Esta é a cena em que Gideão se prepara para atacar o exército midianita. Quando lemos o capítulo 6, podemos ver como Gideão perguntou a Deus sobre vários assuntos relativos ao futuro de Israel.
Deus disse a Gideão: agora, vai e liberta os israelitas da opressão dos midianitas. Quando Deus se aproximou de Gideão, ele foi muito humilde e disse: Senhor, a minha tribo é a mais fraca entre as casas de Israel, e eu sou o menor da minha família. Como posso cumprir esta tarefa? Por isso, Deus mostrou-lhe muitos milagres, para incutir em Gideão uma grande convicção, dizendo-lhe: tu podes certamente realizar isto, e eu estou contigo. Depois disso, Gideão seguiu tudo o que Deus lhe ordenou. Gideão sempre perguntou a Deus e obedeceu graciosamente aos seus ensinamentos. Quando pôs em prática o que Deus lhe disse, não o ajudou a realizar coisas extraordinárias. Se os israelitas tivessem um grande número de soldados, poderiam ter pensado: ganhamos porque tínhamos um grande exército, ou ganhamos porque tínhamos armas superiores. O resultado dessa batalha já estava determinado por Deus. No entanto, se houvessem demasiados soldados, poderiam ter acreditado erradamente que o seu sucesso se devia ao seu grande número. Foi por isso que Deus disse: nesse caso, não receberão bênçãos. Reduzam o número de suas tropas. Ao fazê-lo, quando eventualmente alcançassem a vitória, eles poderiam perceber: isto é algo que não poderíamos ter conseguido com as nossas próprias forças. Foi, sem dúvida, Deus que nos concedeu esta vitória. Foi assim que eles puderam reconhecer que tudo foi realizado por Deus. Foi por isso que Deus deu instruções a Gideão para reduzir o número. Vejamos o versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mesmo que tivessem ido para a guerra com 10.000 homens, o exército inimigo tinha 135.000 soldados, pelo que a proporção seria de 13,5 para 1. Cada soldado israelita teria de enfrentar 13 ou mais adversários para vencer. No entanto, Deus disse: este número ainda é demasiado grande. Reduzam mais. Consequentemente, o número foi reduzido para 300. Apesar disso, Gideão consultou Deus e, independentemente do que Deus lhe ordenou, obedeceu sempre e seguiu a sua ordem. Seguindo as instruções de Deus, Gideão conseguiu realizar uma proeza espantosa que nunca poderia ter imaginado. Como 300 homens podem derrotar 135.000 homens? Com o nosso senso comum, isto pareceria um feito impossível. No entanto, no final, os inimigos atacaram-se mutuamente, levando à sua destruição. Um espetáculo tão invulgar desenrolou-se no acampamento dos midianitas. O exército midianita dispunha de excelentes armas, bem como de cavalos e camelos. Estavam em condições e circunstâncias muito melhores do que os israelitas. Também tinham um maior número de soldados. Se os israelitas tivessem de os enfrentar diretamente, teria sido impossível derrotá-los. Mas Deus criou um acontecimento muito misterioso. Deus realizou o surpreendente evento histórico do aniquilamento quase total do exército midianita nessa mesma noite. No final de contas, esta vitória não tem a ver com acontecimentos físicos, mas sim com o facto de Deus estar a iluminar a maneira em como as vitórias espirituais podem ocorrer no domínio da nossa fé. Deus está a iluminar-nos sobre este princípio através dos acontecimentos que se vão desenrolando no mundo físico. Para alcançarmos a vitória na nossa vida de fé, devemos perguntar a Deus e proceder de acordo com a orientação e a instrução que Ele nos dá. Nunca devemos esquecer que é assim que as vitórias espirituais podem ser alcançadas. Não se trata apenas de Gideão. Também na história de Josué, Deus esteve sempre com ele. Mesmo na conquista da cidade de Jericó, Deus sempre disse aos israelitas o que fazer
e mostrou-lhes o caminho para a vitória. Não se tratava apenas de alcançar a vitória numa batalha física. Deus deixou todos estes registros para nos guiar no caminho da vitória através da fé. O título do sermão de hoje é Eles não perguntaram a Deus. Aqueles que não perguntam a Deus são aqueles que não acreditam em Deus. Eles são os mais tolos e não são diferentes daqueles que não acreditam em Deus. O rei Acasias também acreditava em Deus Jeová, mas permitiu que um pensamento tolo entrasse em sua mente. Com relação a este assunto, Baal-zebub não é melhor do que Deus. Desta forma, ele dispensou Deus Jeová e foi consultar Baal-zebub. Por fim, não conseguiu sair da sua cama e acabou por morrer ali. Foi ele próprio que se viu confrontado com um resultado tão infeliz. Vejamos o livro de Josué, capítulo 6. Vejamos o capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então, gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial, e ali pernoitaram. Josué também enfrentou muitas dificuldades para conquistar a cidade de Jericó. Se considerássemos apenas a situação física, os inimigos tinham uma vantagem significativa sobre os israelitas, em termos do seu físico superior, e do facto de a cidade de Jericó estar bem fortificada, ao estar situada num terreno altamente defensível. Josué deve ter pensado: como podemos conquistar esta cidade? Ele deve ter ficado completamente perplexo. No entanto, ele pensou: já que Deus disse que seria dado, a sua vontade deve certamente estar presente. Ao conhecer os sentimentos de Josué, Deus ensinou-lhe o método para conquistar a cidade de Jericó. Deus disse-lhe: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Apenas marchem ao redor da cidade de Jericó uma vez por dia. No 7º dia, marchem à volta da cidade 7 vezes, e façam com que todo o exército dê um grande grito. Josué fez exatamente como Deus lhe ordenara. Isto porque ele foi testemunha de quando Deus dividiu o Mar Vermelho. Ele viu também que Deus subjugou o faraó com 10 pragas no Egito. Além disso, no deserto, ele viu que Deus fazia chover todos os dias alimentos do céu, que eram mais do que suficientes para alimentar uma população enorme. No 6º dia, Deus deu-lhes 2 vezes mais maná do que nos dias de semana. No 7º dia, surpreendentemente, o maná parou, e nada foi dado no dia de sábado. Ao ver um acontecimento tão espantoso, Josué gravou sempre no seu coração o poder de Deus.
Mais tarde, quando teve de conquistar Jericó, foi capaz de pensar: como a cidade de Jericó poderá cair perante Deus? Como Deus nos levará a alcançar tal vitória? Deus viu o coração de Josué e deu-lhe a resposta. De acordo com o ensinamento de Deus, Josué não fez o seu próprio plano, mas marchou à volta da cidade uma vez por dia, como Deus lhe tinha ordenado. E ao sétimo dia, depois de ter marchado à volta da cidade 7 vezes, fez com que todo o exército desse um grande grito. Depois, Deus fez desmoronar a cidade fortificada de Jericó, como se fosse um brinquedo. Quando olhamos para trás e vemos todas as coisas que aconteceram no passado, o que devemos fazer quando nos deparamos com um problema complicado ou uma situação difícil? Devemos perguntar a Deus. Quando Moisés estava a ser perseguido pelo exército egípcio diante do Mar Vermelho, a quem ele perguntou? Ele perguntou a Deus. Moisés disse: o povo está todo confuso. O que é de fazer? Depois, Deus mostrou-lhe o caminho. Deus perguntou: o que tens na mão? É um bordão, respondeu Moisés. Levanta o teu bordão e estenda a tua mão sobre o mar. Então o mar se dividirá e verás terra seca. Como neste caso, não há nenhum caso em que os profetas tenham procedido sem perguntar a Deus. Através disso, Deus conduziu-os sempre por um caminho gracioso. Noutra ocasião, em Meribá, as pessoas não tinham água para os seus rebanhos. Neste caso, nem Moisés tinha solução. Uma vez que não podia saciar sozinho a sede de tanta gente, não devia pedir a Deus. Deus perguntou: o que tens na mão? É um bordão, respondeu Moisés. Bate na rocha com ela, e sairá água dela. Desta forma, os israelitas caminharam para Canaã, passo a passo, durante os 40 anos de viagem no deserto. Quem é que os profetas de Deus procuram sempre? Buscaram a Deus, confiaram em Deus e perguntaram a Deus qual o caminho certo a seguir. Desta forma, os israelitas puderam entrar na terra de Canaã, que mana leite e mel. A sua história está toda escrita na Bíblia. Por outro lado, as pessoas insensatas não procuram Deus. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado. O que não fizemos? O facto de não termos invocado Deus não significa que não o procuramos ou que não o consultamos. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó. Ou melhor, o que nós fizemos. A Bíblia registra que nos cansamos de Deus, e de mim te cansaste, ó Israel. Alguns dizem: se eu não tivesse conhecido Deus em primeiro lugar, eu teria desfrutado dos prazeres deste mundo ao máximo, e quando a morte chegasse, teria sido o fim de tudo. No entanto, quando morremos, isso não é o fim. Em Lucas capítulo 16, onde é que diz que vamos? Na parábola do rico e do Lázaro, podemos ver um lugar, chamado de inferno. É importante que tenhamos isto em mente. Não nascemos nesta terra apenas para gozar as coisas deste mundo. Há um objetivo para a existência deste planeta. Por exemplo, o objetivo de uma escola não é ser um local onde os alunos possam estudar. Da mesma forma, a Terra é um lugar de acolhimento temporário para os anjos que cometeram crimes no céu. Em termos mais simples, é uma prisão para as nossas almas, como um centro de detenção. Na Terra, a nossa tarefa mais essencial é chegar ao arrependimento total. No entanto, muitas pessoas no mundo vivem as suas vidas de forma imprudente, sem se aperceberem desta verdade.
o fumo do seu tormento subirá, para todo o sempre. Esta é a consequência das ações que essas pessoas terão inevitavelmente de enfrentar. Não terá Deus demonstrado a sua compaixão e misericórdia para conosco, ao guiar-nos para a verdade e permitir-nos acreditar nele? No entanto, em vez de chamarmos a Deus, o que fizemos? Deus disse: "De mim te cansaste, ó Israel." Uma vez que acreditamos em Deus, devemos observar o dia de sábado e as festas, bem como os cultos de manhã cedo e à noite. Certamente, haverá consequências para aqueles que não viverem desta forma. Não estaremos a viver este tipo de vida para bem do nosso futuro. Nunca nos devemos comparar com essas pessoas. O seu destino é diferente do nosso, pelo que o processo será necessariamente diferente. No entanto, Deus disse na Bíblia: "Mas vós não me invocastes, nem me consultastes. Pelo contrário, cansaram-se de mim." Reflitamos um pouco sobre estas palavras para nos perguntarmos: que pecado devemos confessar a Deus? No entanto, há pessoas, como Davi, que procuram sempre a Deus e o chamam. Mesmo na menor dificuldade, Davi disse: "Ó Jeová, não és tu meu pastor? Por favor, guia-me no caminho da justiça." Ao longo de Salmos, vemos que Davi procurou constantemente a orientação de Deus ao fazer perguntas como: o que devo fazer para governar corretamente o povo de Israel? E como posso derrotar os meus inimigos? Para cada pergunta, Deus providenciou o método e a resposta. Não é verdade que, ao seguir esta direção dada por Deus, Davi tornou o seu nome conhecido como um dos grandes reis de Israel? Vejamos o Salmos capítulo 121. Não há absolutamente nenhuma outra fonte, para além de Deus, que ofereça mais sabedoria e um melhor caminho. Vejamos o capítulo 121, versículo 1. "Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem. De onde vem o meu socorro? Do Senhor, que fez o céu e a terra." O escritor de Salmos pensava sempre: quando estou a fazer alguma coisa, há sempre uma ajuda que vem do mundo invisível. Não vem dos homens. De onde vem a minha ajuda? Mais tarde, apercebeu-se de que a sua ajuda vinha sempre de Deus. A partir daí, como ele poderia resistir a perguntar a Deus? Mesmo depois de Davi se ter tornado rei, procurou sempre a orientação de Deus. Mesmo antes de se tornar rei, Davi consultava continuamente Deus, orientando a sua vida futura e presente. A sua história não é apenas um relato histórico registado na Bíblia, mas serve como uma sombra que nos ensina a viver a nossa vida nesta época, se quisermos percorrer o caminho da vitória, onde podemos sempre alcançar a vitória espiritual na nossa vida de fé. Não deveríamos todos ser capazes de encontrar corretamente o que está no mundo real, ou seja, o que está no mundo da fé, através desta sombra? Para o fazer, não deveríamos sempre pedir a Deus e perguntar a Ele. Quando perguntamos a Deus sobre a questão da vida eterna e da salvação nesta época, qual foi a resposta de Deus? Deus deu-nos a resposta: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No entanto, será que o mundo atual segue verdadeiramente estas palavras? Nem sequer tentam ouvir. Não o consideram importante. Não seguem as instruções de Deus. Assim, os seus resultados já foram determinados e estão estabelecidos. Por outro lado, não vieram para Sião, de acordo com os ensinamentos do pai e da mãe. Não guardaram as festas sagradas em Sião, não observaram o dia do repouso e não seguiram todos os decretos, regulamentos e leis estabelecidos por Deus. Somos aqueles que aderem fielmente aos ensinamentos do Espírito e da noiva. Passemos ao capítulo 6, versículo 46, de Lucas.
Capítulo 6, versículo 46. Porque me chamais Senhor, Senhor. Quem é o Senhor? É Deus. Porque me chamam Deus, Deus, e não fazeis o que eles não seguem, o que vos mando. Com os seus lábios, invocam Deus. No entanto, não obedecem à ordem de Deus, pelo que Deus pergunta, porque não fazeis o que eu digo. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa, sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Atualmente, a nossa Igreja acredita no Espírito e na Noiva, e segue a sua orientação. O caminho que eles nos conduzem é um caminho para a nossa salvação no futuro. Nós, humanos, não somos capazes de ver o futuro. Podemos pensar que os nossos próprios pensamentos ou planos parecem razoáveis e plausíveis, mas, muitas vezes, há esquemas ocultos à nossa espera que podem levar à destruição das nossas almas. Pensem em Josué, Gideão, Moisés e Davi, que seguiram os ensinamentos de Deus e procederam em obediência às suas palavras. Que tipo de resultados obtiveram? Não foram todos capazes de viver uma vida cheia de bênçãos. Jesus disse, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Eles chamaram, Senhor, Senhor, apenas com os seus lábios mentirosos e línguas enganadoras. E porque eles não o aceitaram no seu coração, tal não foi prosseguido por ações. É por isso que o Pai nos ensina. Quanto mais praticamos a verdade, mais o nosso coração se renova e mais reconhecemos Deus. Se não praticarmos a verdade, as nossas almas escurecer-se-ão e chegaremos ao ponto de negar Deus. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas não seguem a palavra de Deus estão, no fundo, a negá-lo, ou são pessoas cujas almas estão a escurecer-se. Hoje, gravemos mais uma vez no nosso coração a razão pela qual devemos perguntar a Deus e seguir o caminho que Deus nos ordena a seguir. Não cometemos o pecado de desobedecer à palavra de Deus neste aspecto. Não cometemos a loucura de pensar que os nossos pensamentos eram superiores aos pensamentos de Deus. Não cometemos o pecado de não seguir a palavra de Deus, embora tenhamos chamado a Ele. Olhemos mais uma vez para trás e comprometamos-nos a seguir o caminho da justiça até ao fim, para que nos possamos tornar membros da família celestial, que podem obter a vida eterna e a salvação. Com isto, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.